Então vou te dar a oportunidade de fazer uma pergunta para ele, vamos lá? Vamos. E aí, Tite, gostou desse tempo que o Flamengo tá treinando? Seja sincero, hein? Sinceramente, eu não gostaria. Eu gostaria que tivessem todos os atletas e nós estivéssemos dando continuidade ao trabalho. Mas é uma coisa inevitável. E nós temos que nos adaptar a essa situação que é real. É o real e o ideal. O real é esse. O ideal é que a gente tivéssemos todos nós. E aí nós procuramos, sim, fazer um trabalho de mobilização de todos os atletas. O clube, em relação a trazer os atletas de seleção para poder retornar, para a gente estar na melhor condição possível para esse primeiro jogo da final. Ô X, conta aí, qual o segredo? Porque conta lá a emoção, já que o Flamengo tá ganhando tudo. Dia a dia. Dia a dia. Eu tento me reportar, porque eu também tenho essa ansiedade, eu também vislumbro como é que vai ser no sábado, como é que vai... E aí eu dou um passo para trás e digo, faça o teu melhor no teu dia, faz o melhor hoje. Faz o teu melhor treinamento, faz a tua melhor condição técnica, tática, física, e ela tem o emocional mental. A emoção, quando entra para dentro do Maracanã, é uma coisa inimaginável. Só quem está ali para sentir a energia que dá. E ao mesmo tempo tu tem que ter uma capacidade mental de concentração para que tu não desequilibre no ponto de acelerar demais ou te inibir em função da grandeza de 65 mil pessoas com a expectativa, sim. Ô Tite, você ainda sente frio na barriga? Mesmo eu tendo toda a idade, tendo tido todas as experiências que tenho, eu também sinto. O atleta também sente. Por isso que é importante o torcedor passar o carinho no momento que ele erra. Porque no momento bom, a situação vai estar. Mas no momento que ele erra, se ele sente que o torcedor vem e o auxilia, ele se remobiliza. Porque são garotos. Tem uma série de garotos, tem jogadores de 24, 25, 26, 27, tem outros mais experientes, mas também que sentem. Então esse approach, esse carinho que o torcedor passa, ele é extremamente importante. Foi nos jogos importantes que nós tivemos seguramente, ou até peço que seja também nesse jogo, para que essa força também ela venha dar. O Flamengo encerrou hoje a preparação para essa primeira partida contra o Nova Iguaçu no Maracanã e Tite terá força máxima para esse jogo. O Pulgar está recuperado de dores musculares, ele até foi cortado dos amistosos da seleção chilena por conta desse desgaste muscular, mas treinou ontem e hoje com o grupo, assim como os outros convocados também se reapresentaram ontem. Fabrício Bruno, que inclusive foi titular com a seleção brasileira nos 2 jogos, Ayrton Lucas e também os 4 uruguaios. Então, o Flamengo aí com força máxima para essa partida. O rubro-negro nessa campanha do Campeonato Carioca sofreu apenas um gol e foi justamente do Nova Iguaçu. Então, tem uma boa defesa, mas vale a gente reforçar também que esse jogo que o Flamengo sofreu gol foi com um time de garotos, ou seja, Rossi não atuou. E por falar em Rossi, ele está 964 minutos sem sofrer gols. Então, um feito inédito aí também para o Rossi. A gente passa agora, então, a provável escalação desse Flamengo que encara o Nova Iguaçu neste sábado. Então, o Flamengo que deve ir a campo é Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Vale a gente reforçar que, mesmo tendo sido campeão da Taça Guanabara, o Flamengo não joga pelo empate. Essa parte do regulamento foi apenas para a semifinal da competição. É isso, mas vale a gente reforçar que no Flamengo a palavra de ordem é respeito em relação ao Nova Iguaçu. Gláucia. Boa, Roberta, muito obrigada pelas informações, falando aí também de Flamengo para essa decisão, trazendo esse provável time. A gente já vai falar do Flamengo, porque o Cícero Melo hoje também pela manhã esteve com a turma do Nova Iguaçu. Vai chegar aqui ao nosso Sport Center, inclusive com personagens deste time finalista do Carioca. Na verdade nós não podemos mudar o nosso perfil. Estratégia é uma coisa, mudar o teu perfil é outra. E quando você chega numa final, já que chegamos aqui, nós temos que brigar para realmente levar o troféu, não tem como. Por mais que a gente saiba da grandiosidade do Flamengo, a gente vai estar sendo repetitivo com isso, mas a questão nossa realmente chegamos na final, não tem como recuar, agora é ir para frente e buscar o que nos interessa. A gente sabe que o Flamengo foi o líder da competição, foi o campeão, né, do primeiro turno até. A gente sabe da nossa responsabilidade também
Bom, a gente vai leve sim pro jogo, sabendo da responsabilidade, sabendo da dificuldade que é, com a nossa responsabilidade também, mas acho que a gente vai leve sim, tentar buscar o nosso resultado, lógico, respeitando a equipe, respeitando o favoritismo que está lá do outro lado, a gente sabe do investimento, da grandeza que o Flamengo é, mas a nossa leveza também não tira a nossa responsabilidade dentro do jogo. A tendência é que o técnico Carlos Vitor escale o mesmo time que derrotou o Vasco no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca no Maracanã. A novidade será a volta do volante Fernandinho, que cumpriu suspensão e agora está à disposição do treinador. Com relação ao jogo, esse técnico do Nova Iguaçu é muito bom. Ele, assim, eu comentava com você que eu acho que ele deveria ganhar como melhor técnico da competição. Mas se o Flamengo for campeão, e o Flamengo é favorito para isso, muito provavelmente vai ganhar o Tite como o melhor técnico, né? Só sofreu um gol, inclusive do próprio Nova Iguaçu, mas com o time reserva, o Tite não estava lá, está invicto. Então, todo mérito também para o Tite conseguir isso. Então, eu gostei de ouvir. Aí a gente vai ver, contra o Vasco, ele não mudou, não. Ele foi para cima, usou as características da velocidade de um time que ataca. Não sei se ele vai ter essa coragem toda contra o Flamengo. No discurso aí ele está dizendo que sim, que se mudar o time não funciona. Então, se ele fizer isso, vai ser um jogo bastante interessante. 2 jogos muito interessantes. Eu acho que a ideia do Nova Iguaçu é não perder por um placar que já tire qualquer chance na segunda partida. Então, não sei se ele vai se arriscar tanto, como diz o técnico, indo para cima, ou se vai preferir cozinhar um pouco, tentar segurar, quem sabe empatar, quem sabe perder de pouco, se puder ganhar, óbvio, num contra-ataque, ele tem jogadores de velocidade, tem artilheiros, mas não deixar assim, porque o Flamengo realmente é muito forte. Se o Flamengo fizer uma vantagem superior a 2 gols, aí acaba a final, o que acredito que possa acontecer pela força do Flamengo, mas vai depender muito de como o Nova Iguaçu vai se comportar. Carlinhos tem 1,95 m, né? Foi campeão da Copinha em 2017, foi artilheiro da competição naquela oportunidade com 11 gols, mas depois rodou, não conseguiu se fixar em nenhum clube até aparecer no Nova Iguaçu na disputa desse Campeonato Carioca, balançar as redes muitas vezes e ser suficiente para chamar a atenção do Flamengo. Como é que você enxerga a contratação desse jogador, Alex? Assim, primeiro de tudo, eu vejo a carreira, ele tem talento e capacidades, competências interessantes, né? De estatura, mas tem bom trato com bola, tem bons movimentos e já demonstrou que sabe fazer gol. Se encaixou nesse belo time que se montou, o Nova Iguaçu, e esse belo trabalho. O que ele deixou de fazer para que agora ele viesse só se destacar, que no futebol a gente encontra e ouve algumas coisas, ele sabe bem o que ele fez para não ter dado certo até agora. Acredito até que mesmo que não seja uma necessidade a questão do Flamengo, e o Flamengo, a gente só ouve cifras absurdas, né? Eu, naturalmente, lógico que eu fico feliz pelo atleta ter conquistado isso, é um cara hoje barato, mas é um cara que pode se entregar no Flamengo, um time ajustado. O problema que eu vejo, não sei se é pesada a questão do antiético, porque pode contratar a qualquer momento. Poxa, mas às vésperas de uma decisão, será que isso... mas o Flamengo não tem nada a ver de pensar... Pô, você acha que o Flamengo vai pensar em fazer isso com o Nova Iguaçu? Se ele pensar dessa maneira, ele está diminuindo muito o Nova Iguaçu. Mas então, mais pelo momento. É lógico que o Flamengo pode contratar outros jogadores mais caros, tem esse problema com o Gabigol, até se resolver. 27 anos, não é nenhum menino, mas ainda pode ser que dê algum retorno, porque vai chegar, vai ficar ali, de repente, ser uma sombra para quando o Pedro não jogar. Mas fica realmente essa dúvida pelo momento, né, Felipe? A gente não é que desconfia do caráter das pessoas, nem nada, mas eu acho que do momento acaba pegando um pouco até mal. Não é algo inédito, né? Tava dando uma olhada aqui, o pessoal aqui no Twitter tava até lembrando que o Fluminense, quando fez a final contra o Volta Redonda, anunciou antes jogadores também que, após a decisão, os jogadores do Volta Redonda queriam integrar. Não, antes. Não, foi antes do Lelê, se eu não me engano, ali acho que por volta dos anos 2000 e tal. Lá no começo, lá atrás. E até agora, nesse ano, no Campeonato Paulista, a gente tem um exemplo que é um pouco diferente.
do Rômulo, jogador do Novo Horizontino, que enfrentou o Palmeiras. A diferença é que quando foi feito o acerto entre Rômulo e Palmeiras, ainda não se sabia que o Novo Horizontino iria enfrentar o Palmeiras numa semifinal de Campeonato Paulista. Acabou acontecendo. Mas o timing não é legal, né? Podia ter sido anunciado daqui 2 semanas, faz o acerto. Quando poderia estar... Faz o acerto já está sacramentado. É lógico que o direito de fazer tem, mas você fala, às vezes não é necessário e tal. Mas assim, vamos também olhar pelo lado realmente positivo. Eu vejo que outros clubes que o Carlinhos poderia, porque futebol é muito de momento, e se ele atingiu essa maturidade agora e teve problemas com imaturidade para a carreira dele antes, não tira, de repente, a qualidade dele daquilo que ele está mostrando. Eu acho que outros clubes poderiam ter feito essa contratação e o Flamengo acabou pegando e se aproveitando. Eu acho que até, para mim, o mais importante de tudo é até a preservação do próprio atleta. Porque, assim, por exemplo, algo que pode acontecer de maneira muito natural. Se joga Imagina mal, o Carlinhos perde um pênalti contra o Flamengo, que é algo que pode acontecer. Pode acontecer. Por uma situação, perde um gol na cara do gol. Pode acontecer. É algo que ali faz parte do futebol. Mas diante dessa notícia, antes da final... de repente, a leitura já vai ser completamente diferente. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. É aquele ditado que muita gente diz, né? Não custa fazer um esforço. Futebol, né? Ainda mais se falando de futebol. Lógico que é muito diferente jogar bem, do jeito que ele está super bem, fazendo campeonato pelo Nova Iguaçu, e jogar no Flamengo. Óbvio que é. É um salto que, de repente, ninguém esperava. Depende dele, de repente, mostrar. O Flamengo vai perder com isso? Não, nada. Eu vejo por um lado assim, se não é a contratação que o torcedor esperava e está acostumado pelo nível financeiro que o Flamengo tem hoje, é uma aposta. É um jogador, um bom preço, uma oportunidade de mercado, e que vai depender de fácil dele. Contratação e que, de repente, pode dar resultado. Um contrato de 3 anos, né? O Flamengo está dando ao Carlinhos nesse momento. Então, acho que é uma risco aposta... financeiro é mínimo. Um risco muito pequeno, exato. E o Flamengo foi nessa. Caso não dê certo, o Flamengo tem todo o poderio financeiro para ir lá e contratar um jogador de peso. Nem acredito que o Flamengo estivesse atrás de um centroavante, né? De repente... Mas eu acho que nesse momento sim, porque a questão do Gabigol deve estar preocupando não só o fim do contrato, né? No fim dessa temporada de 2024, mas a questão da suspensão. Vão recorrer e tudo mais. Mas o fato é que o Gabigol está suspenso até o ano que vem. O que pode ter acontecido, e aí não é informação aqui, é suposição. A janela do exterior está fechada, só no meio do ano agora. O Flamengo pode ter olhado para dentro do mercado e ter olhado e não ter visto nenhum jogador que compensasse fazer um esforço financeiro muito grande, ou que de repente valesse mais a pena contratar um jogador barato, de risco financeiro pequeno, para esperar chegar essa janela do meio do ano. E aí, sim, já tendo o caso do Gabigol esclarecido por todos os lados, saber se vai realmente fazer uma carga maior de contratar um... E outra coisa, ele não é só os gols, ele realmente tem outras qualidades interessantes.